compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Estou um pouco emocionado, porque por aquilo que eu tenho passado os últimos meses, mas graças a Deus que Deus tem concedido vitória dia após dia. Cada dia vivo é um dia para celebrar. Isso é o que passa no meu coração todos os dias que eu acordo pela manhã. É poder respirar e poder olhar para o lado e ver minha esposa, ver minha filha. É mais uma oportunidade que Deus está me dando. Eu lembro que eu tinha um professor no seminário que ele passou por situações parecidas com a minha. Ele falava assim que estava vivendo hora extra. E eu tomo para mim essa palavra também, que eu estou vivendo hora extra. Os irmãos têm acompanhado a minha luta aí contra o câncer e também depois tive problemas cardíacos, uma insuficiência cardíaca que quase me levou a óbito no final de agosto. Foi um momento difícil para mim, para minha família, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão próxima da morte como eu tive. Eu já me acidentei de carro, capotei, mas não foi tão impactante como essa do coração. E foi uma experiência muito ruim mesmo, pela qual eu nunca mais quero passar. Porque eu sabia que naquele dia que eu iria morrer, eu via a morte chegando até mim. E eu nunca vou me esquecer disso. Então, quando eu sinto algum sintoma parecido, meu coração já dispara e eu já tomo os cuidados preventivos que tem que tomar. E eu quero agradecer aqui publicamente 2 pessoas que foram fundamentais nesses últimos 2 meses. 2 pessoas pelas quais eu tenho certeza que não estaria vivo hoje. Essas 2 pessoas são responsáveis por eu estar aqui hoje pregando. Quero agradecer a Niles, que foi orar comigo todos os dias que eu estava na UTI, estava no hospital. Niles e Fernanda. Agradecer a Sérgio, ao Alfredo, que foram dormir comigo lá no hospital, ouvir meu ronco. A todos os amados que foram me visitar enquanto estive internado, enquanto estava em casa também debilitado. Mas aqui eu quero honrar 2 pessoas pelas quais eu devo a minha vida. E eu acredito que nessa vida eu nunca poderei retribuir o que eles fizeram por mim. A primeira pessoa é a Luzerne. Quero que você venha aqui, meu amigo. Não. Eu tenho certeza que Deus usou a vida dele para salvar minha vida naquele dia, naquele sábado. Eu tinha certeza disso porque no dia que eu passei mal e fui para o hospital, não tinha um cardiologista, não tinha nenhum aparelho que pudesse me socorrer para eu voltar a respirar normalmente, não tinha nada. E aí nós lembramos na hora de Luzerne, e ele foi às pressas para lá e foi fundamental a presença dele, porque ali eu pude ser internado na UTI, ali eu pude ser medicado e ser tratado, e eu pude voltar a respirar e voltar à minha normalidade. E a segunda pessoa que eu devo a minha vida a ela, eu sempre falo isso para ela, que sem ela minha vida não seria nada, é a minha esposa. Eu quero chamar aqui a minha assistente de palco. A minha assistente de palco, Zenanda, está por aí? Eu quero chamar a minha... Obrigado pela... Simeia, assim, ela tem se mostrado cada dia mais forte do que eu imaginava. Uma mulher de uma fibra, de uma energia, de uma garra, de um amor, de uma devoção. Simeia, para mim, ela representa Jesus na minha vida. É uma mulher de um amor incondicional, de um amor que
que não se cabe, que não se mede. E eu jamais vou tudo que eu faça, tudo que eu vier fazer por ela, jamais será suficiente para retribuir tudo que ela tem feito por mim. Ela tem estado comigo todos os meus momentos ruins e bons, em todas as minhas consultas, meus procedimentos, as minhas dificuldades, ela tem colado comigo. Até na consulta mais simples que seja, só de apresentar um exame, ela quer estar presente. Ela quer ouvir o que o médico tem a dizer. Ela quer ouvir qual o próximo passo que tem que ser feito. E ela tem me sustentado, tanto com a presença, quanto com a oração. Essa noite, a gente tomou um susto. Eu achei que, de novo, ia ter precisado ir para o hospital, porque cansei bastante. Estava até sendo agora uma consulta com o Luzerne aqui, rapidinho. E estava passando muito mal ontem à noite. Eu falei, oh, meu Deus, será que vai voltar tudo de novo? A gente foi orar. Eu, ela e a Ana Luísa, a gente sentado na cama orando, pedindo a Deus misericórdia. E graças a Deus consegui dormir, acordei melhor. Ainda estou cansando um pouco, hoje foi no shopping rapidinho, mas o coração deu uma cansada, mas graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes para a glória de Deus. Amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, o verso 22 até o verso 24 a 26, quer dizer. Verso 26 até o verso 24. Eu quero compartilhar um texto que é muitíssimo conhecido, que diz assim: na verdade, digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos na tua presença e compartilhando da tua palavra. Senhor, quero que assim como tu falaste ao meu coração, fale aos meus amados aqui, e que minha boca, Senhor, seja uma boca, Senhor, que profere apenas aquilo que tu queres, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês a história de um casal e de um homem que me inspira muito, que é para mim um exemplo de fé, um exemplo de devoção, um exemplo de fidelidade, um exemplo de renúncia ao Senhor, um exemplo de amor aos perdidos. Gostaria que Samuel colocasse aqui a foto desse casal, que é a Dona Irã e Ana Judson. Esse casal é um casal de missionários lá do início do século XIX. E esse casal é um casal pioneiro em missões no país chamado Birmânia. Birmânia, para quem não conhece, hoje é o atual país Myanmar. Fica no continente asiático, faz divisa com a Tailândia e com a China. Então, lá no início do século XIX, esse casal foi fazer missões na Birmânia. E quem era esse homem? Esse homem era filho de um casal de pastores em Malden, nos Estados Unidos, e um menininho muito prodígio. Para vocês terem ideia, ele com 3 anos, ele já lia um capítulo todinho da Bíblia. A mãe já começou a ensinar ele a ler através da Bíblia Sagrada. Com apenas 12 anos, ele já era professor da escola bíblica dominical. Era um menino top. E com 16 anos, ele já dominava o grego e o latim. Então, era um rapazinho muito prodígio, era um menino muito dedicado às Escrituras, seguia, óbvio, os exemplos dos pais, mas ele cresceu, foi desenvolvendo e foi para a faculdade. E ele foi para a faculdade estudar, e lá ele encontrou um amigo chamado Ernesto, e esse camarada era ateu. E ele começou, então, a persuadir Judson a largar da fé cristã. E ele foi insistindo, e Judson, então, abriu mão da fé cristã. O conceito do ateísmo
as razões do ateísmo o levaram a abrir mão da fé cristã. E ele, então, depois de formado, volta para casa e fala assim: ó, pai, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber desse negócio de vida cristã. E aquilo foi um choque para os pais, porque aquele menino, que com tão pouca idade dominava as escrituras, agora abre mão disso. E discutiu muito com o pai sobre a fé cristã, e ele tinha as razões dele do ateísmo, então ele se desvia. Ele não quer mais saber de crer em Deus, não quer mais saber de viver o evangelho do qual ele nasceu. Então passa-se o tempo, ele sai de casa e vai aventurar, vira um artista, começa a fazer teatro, coisa e tal, só que não estava dando dinheiro. Ele acabava tendo que fugir das cidades onde ele estava, porque não conseguia pagar a conta do hotel onde ele se hospedava. E numa dessas andanças dele, ele segue viagem a cavalo e chega numa estalagem para passar a noite, e lá só tinha um quarto disponível. E o rapaz fala assim: olha, só tem um quarto, só que você não vai querer ficar porque quem está do lado está morrendo. E passa a noite toda chorando, gritando, enchendo o saco, então você não vai gostar. Ele falou: rapaz, melhor dormir num quarto assim do que passar na estrada. Então ele fica naquele quarto. E passa a noite toda, como o gerente falou. Rapaz, era um saco, o cara gritando, reclamando, xingando Deus, e mesmo ao mesmo tempo pedindo misericórdia a Deus. E aí ele passou a noite ouvindo aquilo, e aí quando foi quase amanhecendo, parou-se o choro, parou-se os gritos, ele está pegando sono, e aí ele acordou no outro dia pela manhã e perguntou ao gerente da estalagem: e aquele rapaz que estava chorando no quarto do lado aqui, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Essa noite ele morreu. Ah, mas quem era ele? Olha, era um rapaz de uma faculdade aqui perto, e o nome dele era Ernesto. E aí, quando ele foi ver quem era esse Ernesto, era aquele colega ateu dele. E ele toma um choque com aquilo. Ele não está gritando que um amigo dele, tanto tempo de faculdade, estava do lado do quarto dele, morrendo, e ele não foi capaz de sequer bater na porta para ver se está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. E aquilo, então, começa a ecoar no coração dele. Morto, perdido. Morto, perdido. Então, ele resolve voltar para casa para se consultar com os pais, porque pensava assim: meu Deus, será que esse cara foi para onde? Foi para o inferno? Foi para o céu? Como será a eternidade dele? Como será a eternidade desse meu amigo Ernesto? Ele volta para casa, se reconcilia com o pai, pede perdão ao pai e se volta para Deus. E ele fica com aquele perdido, morto, perdido, morto. Então ele vai orar no seu devocional, clamando a Deus, e ele lê essa passagem: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E ele entende, então, que ele precisava pregar o evangelho nos povos não alcançados. Ele recebe o chamado de Deus naquele devocional ali, e entende que Deus o está chamando para um lugar distante, para pregar num lugar distante, onde o nome de Deus ainda não era levado. E aí, então, ele está ali, e ele começa a receber convites de igrejas locais para ele ficar pastoreando, e ele: não, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é longe daqui. E aí, então, ele se casa com Ana, e foi interessante essa história de Ana, porque ele escreve uma carta para o sogro, falando, pedindo a mão da menina, e para cortejar a menina, ele fala assim: olha, meu sogro, é o seguinte, a sua filha vai para um lugar bem distante, o senhor não vai ver ela mais nessa vida, ela pode ter uma morte sofrida, pode ser violentada, pode ser assassinada, pode ser presa, pode ficar doente, passar necessidade, mas tudo isso em prol do chamado de Cristo, em prol dos perdidos. O senhor aceita, mesmo assim, eu cortejar sua filha? E o sogro vai lá e diz: sim, eu aceito. E a Ana lê a carta: sim, eu quero me casar com você. E eles casam, e em 2 dias de casado, na lua de mel, partem para a Índia. 4 meses de viagem, chegam na Índia, e da Índia partem para Mianmar, para a Birmânia. São 17 meses de viagem, e eles chegam lá, e começam a ter dificuldades com a língua, dificuldade com a cultura,
como é normal isso, o campo missionário. E tinha algumas dificuldades de se pregar o evangelho por causa que o país é totalmente budista. E então, eles começam a se dedicar à tradução da Bíblia. Não tinha nada do evangelho escrito na língua birmanesa. Eles começam, então, a estudar a língua, aprender a língua. Eles começam a se dedicar àquilo ali. E a esposa começa, então, monta uma turma de mulheres birmanesas, e com a ajuda de alguns nativos que iam traduzindo a língua para eles, eles iam ensinando coisas domésticas e ensinando a palavra. E Judson aqui, aprendendo a língua para traduzir o evangelho para eles. E as dificuldades não param por aí. A língua, a cultura. Ana engravida, uma gravidez difícil, uma gravidez muito complicada, e acaba o filho nascendo morto. O primeiro filho do casal no campo missionário já nasce morto. Mas não para por aí as dificuldades, ainda continuam. Eles vão trabalhando, vão desenvolvendo o ministério, e até então os frutos ainda não surgiam, conversões ainda não surgiam. Algumas pessoas se interessavam, mas tinham medo de assumir a fé cristã por causa do budismo, por causa da lei que imperava naquele país. E então Ana tem o segundo filho. Ela engravida, tem novas dificuldades, mas dessa vez o menino nasce. E era um menino muito lindo. A história conta que era um menino muito lindo, era muito branquinho, dos olhos azuis. E chamava a atenção daquele povoado, porque era a primeira criança branca que nascia naquela cidade, naquela região, porque era o povo de pele escura. E então eles ficavam fascinados por aquela criança, branca como a neve, os olhos azuis, era uma criança apaixonante. E o próprio casal também devota àquela criança um amor, um cuidado, uma dedicação, uma esperança. E eles começam a depositar naquela criança toda a motivação da vida deles, era aquela criança. E eles amavam aquela criança mais do que tudo. Só que a criança adoece gravemente e morre. Com menos de 2 anos de idade. O bebezinho Roger William Judson morre. Era óbvio que a mãe entraria em depressão. Perdeu o segundo filho. O pai se mantém firme ali para dar um suporte à esposa, mas a esposa fica mal. Perdeu o segundo filho com tão pouco tempo. Mas ela chorou a dor do filho, enterrou o filho, e num desses momentos ela tem uma revelação sobre a soberania de Deus, sobre o eterno amor de Deus. E ela tem uma oração, ela faz uma oração e uma declaração que eu preciso ler para vocês, a profundidade que é uma mulher que tem uma mulher que teme a Deus e conhece a Deus. Olha o que Ana diz: nossos corações estavam ligados com essa criança. Nós sentíamos que ela era tudo para nós na terra, nossa única fonte de inocente recreação nessa terra pagã. Mas Deus viu que isso era necessário para nos lembrar de nosso erro e tirou de nós o nosso único pequeno tudo. Não é em vão que ele tem feito. Talvez nos desenvolveremos tanto em saber que ele está em sua mão e dizer: isso é o bastante. Amados, essa perda do filho não foi suficiente para diminuir a fé deles. Não foi suficiente para tirar o amor deles pelos perdidos. Não foi suficiente para fazer, não, vamos voltar do campo. Acabou nosso tempo aqui. Não, já deu o que tinha que dar, a gente já fez o que tinha que fazer, chega. Chega, é sempre doente, é sempre uma dificuldade, é engravidando e perdendo filho, chega, acabou. Não, pelo contrário, eles se dedicam ainda mais na obra, se dedicam ainda mais aos perdidos, em ganhar os birmaneses. Judson ainda se empenha cada vez mais em traduzir a Bíblia para aquela língua. Só que não para por aí as batalhas. Acontece então que chega um período de guerra entre a Birmânia e a Grã-Bretanha, e o que acontece? Os birmaneses
desconfiam que todo branco é um espião, que todo branco que está ali é um britânico, então decidem prender todo mundo que é branco. E Judson vai junto, vai preso. E Ana estava grávida do terceiro filho. Misericórdia. Não é se a gente pensar assim, pô, velho, já perdeu 2, para quê ter o terceiro, né? Mas não é assim que funciona. E acontece o quê? Judson vai preso. Só que não era uma cadeia, queridos, normal como é o nosso presídio regional aqui, ou alguma outra aí. Naquela época, como é que funcionavam os presídios lá, as prisões? Os presos violentos, agressivos, maus, eles eram presos, mas recebiam emprego do governo. Não sei se tem a ver muito com a nossa esquerda atual. Mas recebiam emprego do governo, e qual era esse emprego? Administrar o presídio. Então, quem administrava o presídio não era a polícia, eram aqueles presos mais violentos que tinham. E Judson vai preso num lugar desse. E a história conta que as torturas que eles sofriam eram terríveis. Que eles tinham que caminhar sobre brasas e passavam o dia todo presos pelos pés no tronco. E à noite, para melhorar o sono deles, eles eram suspendidos de cabeça para baixo. Vinha lá, o carrasco botava um bambu entre as pernas deles e suspendiam. Só ficava com o ombro escorado no chão. E aí, para melhorar ainda mais, eles vinham e jogavam resto de carcaça de preso morto, jogavam vermes no chão para que os bichos viessem e subissem pela cabeça de quem estava ali pendurado. Era um negócio terrível. A história conta que o próprio Judson ele perdeu a sola do pé. De tantas vezes torturado. Perdeu a sola do pé. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente para ele deixar a fé cristã, não foi o suficiente para ele abandonar o campo. Mesmo preso, a sua esposa lá, com barrigão, grávida, ela ia até o presídio, levar comida para o marido, orar por ele, lavar as feridas dele e motivá-lo. Amor, não desista. Amor, continua firme. Amor, não abra mão do sonho de Deus. Ela ia lá orar com ele todos os dias. E aí, então, ele pediu para ela, olha, eu preciso de alguma coisa para ler. Eu preciso das escrituras para me alimentar. E ela falou, mas como é que eu vou trazer aqui a Bíblia para você ler? Vão roubar de você, vão rasgar e vão matar você, na verdade. Aí ele fala assim, não, amor, faz um travesseiro e coloca dentro. E aí, então, quando eu ficar aqui sozinha, eu vou abrir o travesseiro e leio. E ela fez isso. Construiu um travesseiro para ele, montou, costurou bonitinho, botou lá dentro o livro de Mateus, já traduzido na língua birmanesa. E todo dia, então, ele lia. Só que o que aconteceu? O guarda se encantou pelo travesseiro dele e pediu, rapaz, eu quero travesseiro para mim. Aí Ana pensou, rapaz, a Bíblia está lá dentro, ele vai descobrir da Bíblia. Aí ela foi e preparou um travesseiro melhor ainda para o guarda. Bem mais bonito, mais macio, mais fofinho. E deu ao guarda e pegou o velho e deu para o marido. Porque a Bíblia estava lá dentro. E não foi apenas 1 mês, 2 meses, foram quase 2 anos de prisão. Nessa pegada de tortura, sofrimento. Então Ana nasce o terceiro filho. E aí então, quando ele volta da prisão, encontra a esposa muito doente em casa. E logo depois a esposa morre. Ana morre. E fica a filhinha. 2 meses depois morre a filhinha também. Ficando ele só. E aí parecia que o mundo dele tinha acabado. Parecia que a razão da vida dele tinha acabado porque perdeu a esposa e os 3 filhos. Não ficou nada para ele. Mesmo assim, ele não desiste. E ele foca então em traduzir a Bíblia toda agora para a língua birmanesa. Ele se dedica, e ele se dedica, e ele se dedica, e ele se dedica. E começa a traduzir a Bíblia para a língua birmanesa. É interessante nessa história de Judson, porque quando a gente começa a olhar a cronologia da história dele, do ministério, parece um fracasso. Porque ele tinha 10 anos de ministério e não tinha uma alma convertida ainda. Não tinha ninguém birmanês ainda batizado, crente no Senhor Jesus. Talvez alguma agência missionária podia falar assim, rapaz, o que você está fazendo aí? Não faz sentido um negócio desse.
Passavam, então, mais 2 anos, 12 anos de ministério, surgem uma meia dúzia de cristãos, ainda meio temerosos, meio duvidosos, por causa do medo do budismo. Mas com 13 anos, acontece um negócio surpreendente na história de Judson. Quando ele começou a traduzir, a aprender a língua local, ele fez um folhetinho, escrito à mão mesmo, O Caminho para o Céu. Quem é Jesus? E botou vários versículos bíblicos naquele folhetozinho, e ele entregava para as pessoas. Vários erros de gramática, mas ele ia entregando para as pessoas. E então se passaram 13 anos de ministério, surge lá na casa dele um homem vindo de uma terra muito distante, de uma região da Birmânia bem distante, e falou assim: rapaz, aí eu fiquei sabendo que você é missionário, que você fala sobre Jesus. E eu quero saber mais quem é Jesus. Eu quero que você me diga aí, de onde veio esse Jesus, eu quero mais informações sobre ele. Aí o cara falou assim: você pode ir lá na minha aldeia, visitar o meu povo, para você falar sobre Jesus? E Jesus, claro que eu vou. E ele foi. E chegando lá, ele encontra um povoado, mais ou menos 30 pessoas já convertidas ao Senhor Jesus. E ele fica espantado com aquilo. Como assim? Como assim? Tantas pessoas crentes. Quem foi o missionário que esteve aqui, que pregou para vocês? Ele falou: não foi missionário nenhum. Sim, mas então como é que vocês conhecem Jesus? Como é que vocês têm essa fé em Jesus? Não, rapaz, é o seguinte. Meu tio avô, ele foi para a capital, para Rangoon, onde era que Jesus morava, e ele recebeu um folheto. Esse folheto aqui, O Caminho para o Céu. Quem é Jesus? E aí, nós lemos esse folheto, e através dessas escrituras, nós decidimos entregar nossa vida para o Senhor Jesus. E através desse folheto, nós decidimos amar o Senhor Jesus. E através desse folheto, nossa vida foi transformada. Através desse folheto, o nosso povoado foi transformado. E ele ficou chocado por aquilo, porque eles só tinham alguns trechos, alguns versículos bíblicos, eles não tinham mais nada. Ninguém havia pregado o evangelho para eles. Ninguém tinha feito isso. E então, ele olha o folheto, foi o folheto que ele escreveu, estava lá a letra dele, e aquele povoado havia se convertido apenas com um pequeno panfleto evangelístico. E ele começa, então, a pregar o evangelho, e as pessoas são batizadas, as pessoas começam a crer no Senhor Jesus, e em 18 anos de ministério, há 63 igrejas plantadas, quase 200 líderes nativos formados, e quase 7.000 crentes batizados no Senhor Jesus. Queridos, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar da nossa história. A gente não sabe onde a nossa vida vai dar. Até quando vamos viver. Mas nós sabemos que fomos feitos para cumprir um propósito eterno. Nós sabemos que fomos chamados para um propósito divino. Talvez você pense que o seu propósito é apenas ser um bom médico, ser um bom mecânico, ser um bom motorista, ser uma boa esposa. Quer dizer para você que não é. Há muito mais do que isso para você ser. Deus chamou eu e você para desenvolvermos aquilo pelo qual fomos chamados. Talvez você pense: mas eu fui chamado para quê? Eu não tenho chamado nenhum. Chamado quem tem é Maicon, chamado quem tem é Lucas, chamado quem tem é Guilherme. Não, querido. Todos nós temos um chamado a obedecer. A diferença é que alguns dão ouvido, outros não. Alguns botam a mão no arado e vão para frente, outros ignoram. A diferença é só essa. Mas todos nós temos algo a responder diante de Deus. Todos nós fomos gerados com um propósito. Todos nós somos chamados a reproduzir alguma coisa. A sua profissão não é o fim da sua vida. O seu casamento não é o fim da sua vida. É um meio para atingir algo superior.
É um meio para o qual você anuncia a glória de Deus. É um meio pelo qual você revela Jesus. E você não pode perder a oportunidade. Eu lembro que quando eu estava internado na UTI, eu tinha na minha ala, do lado do fundo, assim, lá no encárdio, nós estávamos entre 4 pacientes. Dos 4, só eu estou vivo. Dos 4, só eu estou vivo. Todos os outros morreram. Logo depois que eu saí. Teve uma que eu estava internado ainda. Aquela Niles, que sofreu aquela parada cardíaca que você estava lá na hora. Ela faleceu 2 dias depois. Seu Edmundo morreu uma semana depois. E teve uma outra senhora que estava com uma doença lá um pouco mais grave. Morreu também uma semana depois. E graças a Deus que a gente não perdeu a oportunidade de conversar com essas pessoas, com os familiares. Simeia fez amizade com as filhas naqueles enfermos. E nós não podemos perder tempo achando que a nossa vida, que o nosso sofrimento é superior e devemos ser apenas o foco das coisas. Eu estava falando com o Niles e Fernando lá em casa. Falei, rapaz, o que eu passei só foi uma picada de abelha, comparado ao que eu vi. Então, é uma ofensa para Deus eu valorizar o que eu passei. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar diante de Deus, Deus, por favor, me tira dessa. Porque eu sei que o que Ele fez, o que Ele permitiu eu passar, é fruto da misericórdia e do amor dEle para comigo. Então, eu não tenho o direito de reclamar a Deus as minhas dificuldades e as minhas dores. Isso é minha interpretação, é a minha experiência. Talvez outras pessoas valorizem o sofrimento mais do que eu. Mas eu tenho entendido que o que Deus permite eu passar é porque Ele me ama, é porque Ele tem misericórdia da minha vida. E eu tenho certeza que se eu não tivesse vivido as coisas que eu vivi nesses últimos anos, eu não poderia assumir o que eu estaria para assumir futuramente. Ele permitiu uma doença física, uma cura física, para curar doenças espirituais que eu tinha. Ele permitiu eu passar por isso para que mostrasse o quão mal era o meu coração. A prova, nós temos 2 saídas. Uma é ser aprovado e outra é ser reprovado. E Deus nos põe à prova para ver o que são as nossas obras. Se são de ouro ou são de palha. Se a nossa fé é uma fé passageira ou se tem raízes. E quando eu olho para essa história de Judson, eu não vejo outra coisa a não ser uma entrega total. A não ser uma renúncia total dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida, para aquilo pelo qual Deus o chamou. Eu olho para eles e eu fico constrangido no meu íntimo e falo, meu Deus, eu quero essa entrega para a minha vida. Eu quero ser como esse homem. Eu quero ter o meu coração voltado para os planos de Deus. Eu quero ter meu coração voltado para os desejos de Deus. Que os desejos de Deus batam e pulsem dentro de mim. Nós cantamos aqui, infinito amor de Deus, impressionante amor de Deus. E qual é a nossa resposta a esse amor? O que nós damos em troca disso? O que nós oferecemos a Deus diante desse amor? Eu estava assistindo uma ministração e o pastor colocou um vídeo que eu achei muito interessante, onde está um casal comemorando o aniversário de casamento. Eles estão ali num restaurante muito chique, muito bonito, que era o restaurante que a esposa mais gostava. E aí, quando vê, chega um rapazinho novo, puxa uma cadeira e senta junto do casal, do lado da mulher. Ele dá um beijo nela e senta ali. E o marido fala assim, sim, quem é você? Ela fala, amor, esquenta não, esse aqui é meu namorado de infância. Foi meu primeiro namoradinho lá na 5ª série. Aí fica meio assim, ele fala, rapaz, tá meio embaçado o negócio aqui. Passa mais um tempinho, chega um outro cara bonitão, chega do lado dela, senta assim, do lado dela, puxa a cadeira, dá um beijo nela. Falou, meu bem, tem alguma coisa estranha aí. Não, mas esquenta não. Esse aqui foi meu namorado lá do ginásio. Eu era líder de torcida e ele era o quarterback do time. O cara todo bombadão, bonitão assim.
Aí ele começa a pirar, né? Pô, amor, aí não dá, né? Aí quando vê, espera mais um pouquinho, chega um outro cara, boa pinta, e lasca um beijão nela, assim, na boca, assim. Falei, eita lasqueira, o marido enlouquece, né? Aí, amor, não esquenta não. Esse aqui é meu ex-namorado, né? Depois que eu terminei a faculdade, estava procurando emprego, ele foi o cara que foi meu primeiro empregador. Ele me deu emprego, então, né? Foi um namorado, mas já passou. Hoje você é meu favorito. Né? De todos, você é o que eu mais amo. Você é o que eu mais desejo. Ele fala assim, não, peraí, você ainda cultiva esses relacionamentos? Mas eu estou casado com você, mas você ainda ama esses homens? E qual é a moral da história? Você, homem ou mulher, você casaria com alguém que ainda cultivasse os relacionamentos passados? Quem faria isso? Levanta a mão aí. Quem toparia um relacionamento a 3, a 4, a 5? Quem toparia isso? Ninguém toparia. E por que Deus toparia fazer uma aliança com você e você cultivando pecados passados? Por que Deus pode aceitar você com suas práticas antigas do velho homem? Por que Deus tem que amar você, aceitar você como é, mas você não aceitaria casar com alguém com um passado ruim? Você não admitiria isso, mas quer que Deus faça isso por você. Quer que Deus aceite você como você é e você continue como você é, porque eu sou assim. Eu sou assim, o meu temperamento é forte, eu sou assim. Eu sou estourado mesmo, eu sou assim. Eu tenho tido algumas experiências com Deus em relação ao meu temperamento. Quem anda comigo sabe que o meu pavio é um pouquinho curto, né, Viviane? Né? E Deus tem mexido muito comigo em relação a isso. E eu tenho aprendido que o meu temperamento, que a minha forma de ser, não é a razão para eu tratar mal qualquer pessoa. Não é motivo, justificativa para eu ofender alguém. De hipótese alguma, o meu temperamento explosivo pode ser justificativa para eu magoar alguém. Eu passei uma experiência esses dias com uma pessoa e eu me senti muito constrangido porque fui tratado com muita grosseria e muita estupidez. Eu falei, para que isso? Eu cheguei aqui numa boa. Eu só falei isso aqui, não tinha nada demais. Mas na hora eu lembrei, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu afastei pessoas de mim por dar uma resposta bruta, uma resposta sem nenhuma polidez. E eu quero convidar você a uma reflexão. Quero que você feche os seus olhos. Quero que você pense o que é que tem afastado você de cumprir o chamado de Deus. O que é que tem feito você não evoluir no seu crescimento espiritual? O que tem afastado você dos sonhos de Deus? Você corre atrás dos seus sonhos, planeja toda a sua vida, mas onde estão os sonhos de Deus nisso tudo? Onde está a vontade de Deus nisso tudo? Nós cantamos impressionante, infinito amor de Deus. E qual é a sua resposta a esse amor? Qual é a sua resposta? O que você tem a entregar hoje ao Senhor Jesus? O que você tem a renunciar hoje aqui? Eu não estou dizendo a você para você renunciar aos seus desejos profissionais. Não estou dizendo isso, que eu vou largar tudo para servir o Senhor. Não, estou dizendo, coloque Deus acima disso. Coloque Deus como prioridade disso. Coloque Deus como a premissa da sua vida. Não tem nada de mais você desejar ser um bom profissional. Não tem nada de mais nisso. O problema é você fazer disso a sua única inspiração de vida.
você colocar sua esposa, seu esposo, seu filho como a razão de vida. Foi Deus que lhe deu essa esposa. Foi Deus que lhe deu esse esposo. Foi Deus que lhe deu esse filho. Reconheça isso. Reconheça que o que você tem é Deus que permitiu você ter. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é com aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero orar com aquele que deseja hoje entregar sua vida para o Senhor Jesus, que querem viver com Cristo, que querem viver para Cristo, que reconhecem que Ele é Senhor de tudo e de todos. Se você deseja fazer essa entrega hoje, quero cair no seu lugar, de olhos fechados, quero que você levante a sua mão, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, com esses amados que levantaram a mão nesse momento, que decidem entregar a vida para Ti, Senhor. Que decidem, Senhor, viver a Tua vida, Jesus. Que decidem assumir o Teu senhorio sobre a vida deles. Eu sei, Deus, que essa é a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar. Eu sei, Pai, que essa decisão muda a nossa vida por completo e nos dá, Senhor, a garantia da vida eterna. Se com o nosso coração nós cremos, se com a boca nós confessarmos, nós seremos salvos. E tem pessoas aqui fazendo isso hoje, Senhor, entregando a vida a Ti, entregando o coração a Ti, entregando os seus projetos, seus sonhos. Eu quero, Senhor, que você esteja com cada um, Senhor, dando novidade de vida, dando esperança, alegria, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E essa segunda oração que eu quero fazer é com você que ainda tem coisas que prendem você, que não deixam você sonhar os sonhos de Deus, que você se vê apegado com as suas próprias coisas. Você passa a semana toda desenvolvendo aquilo que é seu, aquilo que é seu interesse. É seu trabalho, é suas amizades, é sua faculdade, é seu relacionamento. E aí você se lembra que tem algo de Deus é no domingo à noite, ou na quinta à noite. Mas você gasta horas e horas do seu tempo fazendo aquilo que é o seu prazer, aquilo que é de seu interesse, e não buscando Deus. E aí você para ver, meu Deus, o meu relacionamento está em primeiro lugar, a minha esposa está em primeiro lugar, o meu trabalho está em primeiro lugar, eu estou vivendo para o trabalho, eu estou obcecado pelos meus estudos. Eu quero convidar você, onde você estiver agora, a fazer uma oração de renúncia, a colocar o Senhor acima de tudo isso, a você reconhecer que precisa de Deus para desenvolver essas coisas, que você precisa de Deus para ter um casamento saudável, que você precisa de Deus para ser um bom funcionário, que você precisa de Deus para ter mais clientes, que você precisa de Deus para guardar a sua família, que não é o seu esforço, que não é toda a sua dedicação que vai salvar o seu pai, mas é o Senhor Jesus, que quer manter o seu casamento de pé. Não é o tanto de livro que você lê, mas é o quanto Deus pode entrar no seu casamento. Que seu filho será uma bênção. Não é o tanto de escolinha de reforço que você coloca a ele, mas é o quanto você transmite de Jesus para ele.
É o quanto você passa de Jesus pela sua vida prática, para o seu filho, que vai formar nele o caráter cristão. Eu quero convidar você aí nesse lugar, no seu lugar, a orar ao Senhor, pedir perdão a Ele se for o caso, de reconhecer o senhorio dEle, de render a sua vida a Ele. E enquanto nós cantamos, você fará a sua oração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti.